ditadura é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em apenas um indivíduo. Então pode ser um grupo ou um partido. O ditador não admite oposições e os seus atos e as suas ideias, e tem grande parte do poder na sua decisão. É um regime antidemocrático no qual não existe a participação da população. Nos regimes democráticos, o poder é dividido em legislativo, executivo e judiciário. Na ditadura, não tem essa divisão. Ficam todos os poderes apenas em uma instância. A ditadura possui também vários aspectos de regimes dos governos totalitários, ou seja, quando o Estado fica na mão de apenas uma pessoa. Geralmente, a ditadura é implantada através de um golpe de Estado. Os primeiros índices da ditadura surgiram na antiguidade, quando a Roma entrava em crise e era chamado de ditador para assumir o poder e fazer com que o governo voltasse à forma normal. O período no poder não podia ser superior a 6 meses. Durante a época do Império Romano, também aconteciam as tiranias, quando o rei oprimia os seus súditos e usavam a violência para conseguir o que realmente queriam. A ditadura militar é uma forma do governo em que o poder é controlado por militares. Esse tipo de regime foi muito comum na América, especialmente no Brasil, e durou cerca de 20 anos. Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso entender os eventos que levaram até ele, os antecedentes do golpe militar de 1964. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961. Nesse mesmo ano, ele renunciou ao seu cargo e, a partir disso, o seu vice, que era João Goulart, foi quem assumiu o seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes, mas eles tinham os mesmos planos para o país. O projeto de Jango, que foi o apelido do presidente na época, estava apoiado de reformas de base, como fiscal administrativa, universitária e principalmente agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Assim como dito anteriormente, o maior projeto de Jango era a reforma agrária, e era uma das principais propostas do governo dele. E também a que mais gerava polêmica. Afinal, era combatida pelos grandes latifundários e por grande parte do Parlamento do Congresso Nacional. Esse momento foi um grande momento de polarização entre a política e a sociedade, e grande parte da sociedade se juntou para derrubar o governo, principalmente dos setores mais conservadores ou de classe média. E é por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar é utilizado. No dia 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados no Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder no Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 5 mandatos militares e insistiu 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Para que você entenda mais um pouco sobre esse momento da história brasileira. A conspiração em curso contra o governo de João foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos de camponeses, operários e estudantes. A sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre direita e esquerda, e um dos grandes alvos de debate foram as reformas de base. As reformas de base foram um programa estipulado pelo governo Jango, que criou uma agenda e promoveu um debate a respeito de entrevistas estruturais da sociedade brasileira.
Eles estipulavam reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Entre todas essas propostas, a que teve discussão mais avançada nos quadros políticos brasileiros foi a agrária. A reforma agrária dominou o debate político nacional de março até agosto de 1963 e dividiu esquerda e direita. Formaram-se grupos de trabalhadores camponeses que começaram a invadir as propriedades rurais e a pressionar o governo pela realização da reforma, mesmo que à força. Os proprietários, por sua vez, eram contrários à reforma agrária. Ele foi o ato mais famoso durante toda a ditadura militar e ele foi editado pelo governo de Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968 e ficou conhecido por ser abertamente autoritário e por ter estabelecido mecanismos legais que aumentaram o aparato de repressão dos militares. Bom, o AI-5 foi uma norma legal editada e emitida pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva. Com essa medida, os militares aumentaram consideravelmente a repressão e o autoritarismo do regime, dando a esses elementos legalidade jurídica. O AI-5 estabeleceu o fechamento do regime, algo que os militares desejavam realizar desde 1964 e só foi acontecer em 1968. Mas o que o AI-5 decretou, né? Ele decretou a permissão ao presidente para ordenar o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, a intervenção federal em estados e municípios, a cassação de mandatos políticos e a suspensão de direitos políticos. E o estado de sítio, a apreensão de bens materiais de cidadãos e entre outras medidas. Bom, durante um bom tempo tiveram a ideia e a impressão de que o AI-5 tinha sido um golpe dentro de um golpe, como se tivesse sido resultado de uma luta interna dos militares que se concluiu com a vitória da linha dura. O entendimento atual dos historiadores é que o AI-5 foi resultado de um projeto que procurou construir o autoritarismo pouco a pouco no nosso país. E esse decreto foi desejado e buscado pelos militares a fim de construírem uma narrativa que justificasse o fechamento do regime. Além disso, eles aproveitaram-se dos eventos de 1968 para implantá-lo no nosso país.